Palavra de conhecimento. Por exemplo, na oração corporativa, uma palavra de conhecimento pode ser a chave para desvendar muita coisa. É o esclarecimento dos fatos em qualquer situação, problema, circunstância ou ataque satânico. Conhecer esses fatos é pelo menos meio caminho andado para a vitória. Muitas vezes estamos completamente confusos a respeito de determinadas situações com que se depara uma comunidade ou assembleia, ou que confrontam a obra do Senhor, e não conseguimos progredir de forma alguma. A razão é que desconhecemos os fatos. Conhecê-los em qualquer situação pode ajudar-nos imensamente, mas esse conhecimento ainda não é a resolução dos problemas. A palavra de sabedoria. Uma palavra de sabedoria pode alterar todo o ambiente de uma reunião de oração corporativa. A manifestação do Espírito em uma palavra de sabedoria nos concede entendimento e como manejar os fatos. Isso significa que já andamos 3/4 do caminho em direção à vitória. Simplesmente conhecermos os fatos de qualquer situação ou problema não significa que saibamos como agir em oração. Saber como manejar esses fatos significa que podemos avançar com grande confiança no Senhor e testemunhar o cumprimento de nossas orações. No começo da guerra do Yom Kippur em Israel, em 1973, um grupo de crentes que morava em Jerusalém se reuniu para interceder. A guerra estava em uma situação duvidosa. O assunto que pesava no coração do ministro da Defesa de Israel, Moshe Dayan, e do chefe do Estado-Maior, David Elazar, era que o reino da Jordânia possivelmente se uniria à Síria e ao Egito para atacar Israel. De todos os nossos vizinhos, a Jordânia é que tinha a fronteira mais extensa com Israel. Nós estávamos orando com grande intensidade e determinação quando o coronel Ordobier interrompeu nossas orações dizendo: "Por favor, vocês podem julgar isto?" 3 vezes e eu vi a mesma cena. Grandes nuvens descendo, fazendo desaparecer as montanhas de Moabe. Hoje, as montanhas de Joabe estão na Jordânia. Eu não entendo, mas será que isso não tem alguma coisa a ver com as nossas orações? Ordobier não era um homem que se deixava dirigir por emoções e vinha de uma família de militares, a qual por muitas gerações tinha servido no exército inglês. Todos começamos a orar para que esse Senhor nos mostrasse se isso vinha da parte dele e o que significava. De repente, um dos presentes disse: "Será que não deveríamos orar para que a Jordânia seja confundida pelo Senhor para não entrarem nessa guerra?" Se a Jordânia tivesse entrado no conflito, com certeza isso teria favorecido a guerra para os árabes. Todos nós sentimos que devíamos orar daquela maneira e o fizemos com grande fervor. De fato, o reino de Hassemita de Jordânia não se envolveu em momento nenhum na guerra de Yom Kippur. Razão porque foi violentamente criticado pela Síria, pelo Egito e por outros países árabes. Mais ou menos um mês depois, eu estava com minha mãe em Richmond, Inglaterra, quando a ouvi me chamando dizendo: "Lance, desça aqui rápido. O rei Hussein está sendo entrevistado na televisão." Eu disse, a tempo de ouvir o entrevistador dizendo: "Mas, Majestade, o Senhor deve estar ciente de que todos os países árabes à sua volta estão criticando por não ter encontrado nessa guerra." O rei Hussein respondeu: "Nós tínhamos decidido entrar na guerra, mas de repente ficamos muito embaraçados porque nós tínhamos cobertura área suficiente. Por isso decidimos que não podíamos entrar nesse conflito." Essa é uma boa ilustração do Espírito Santo, manifestando uma palavra de conhecimento
e então uma palavra de sabedoria, e assim nos dirigindo a todos em oração com um perfeito resultado. O dom da fé. Quando o Espírito Santo se manifesta em um dom de fé e ele é expresso, isso pode fazer toda a diferença entre a derrota e a falha ou a vitória. Muitas vezes, na oração corporativa, a expressão da fé concedida por Deus é algo que significa a ruptura das linhas inimigas e a obtenção da vitória. Há muitas ocasiões em que isso ocorre. De muitas orações, às vezes oração por longos períodos, de repente um filho de Deus expressa com os lábios a fé, a certeza de que o Senhor já ouviu e atendeu. Quase imediatamente há um testemunho em que outros irmãos de que isso é verdade. E o tempo de coração muda de fervoroso clamor e súplica ou guerra espiritual para louvar a adoração. Em uma reunião de oração em Jerusalém, quando estávamos orando a respeito de uma situação espinhosa, a complicado que aparecia como ferro, alguns irmãos expressaram sua fé e que tínhamos sido ouvidos e que o Senhor haveria de reagir. Começamos então a louvar e agradecer ao Senhor. Um dos irmãos pegou um chofar grande e velho que estava pendurado na parede e o entregou a quando o irmão que sabia soprá-lo de forma apropriada. Quando ele tocou o chofar, o som ressoou nos espíritos de todos os presentes e nos conduziu a outro nível. Na semana seguinte, vimos a execução da resposta daquelas orações e adoramos o Senhor. O discernimento de espíritos. Em muitas situações que surgem na oração corporativa, há alguns problemas bastante complexos. Nas ocasiões em que não se encontra solução para um problema, a situação é anormalmente complexa. Na maioria dos casos, isso é um sinal de que há influência satânica. Às vezes, é mais do que uma influência. É um cativeiro, pelo que parece indestrutível. Um obstáculo que não há como remover. É nesses casos que é vital a manifestação do Espírito por meio de dom de discernimento ou distinção no problema. Ele não pode ser subjugado nem mudado até que identifiquemos e saibamos que espécie de espírito está envolvido. A palavra de Deus é absolutamente clara a esse respeito, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que Hebreus 2, 14b, 15a. A obra consumada por Messias significa a vitória total sobre todas as obras do diabo envolvidas em situações, problemas ou em pessoas. Uma vez que sabemos o que estamos enfrentando nos problemas, podemos posicionar-nos firmemente na obra consumada por Messias e ver como são quebrados o domínio e a influência demoníaca sobre ele. A profecia. Muitas vezes, situações internacionais, nacionais ou mesmo locais parecem obscuras e confusas e não conseguimos entender nada do que está acontecendo. Quando o Espírito Santo se manifesta em uma declaração profética e como se incidisse uma luz sobre a situação. É claro, presenciamos testar cada declaração profética por meio da palavra de Deus e pelo testemunho interior do nosso Espírito Santo. Conduta
quando me fato, porém, de Deus. Ela não pode ser um farol iluminando o caminho em que devemos orar. O teste infalível para saber se a profecia é genuína ou não é ver se aquilo que foi declarado sempre